Olá, turminha do sexto A, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Trabalharemos nessa semana os sinais de pontuação. Vamos lá? Pessoal, o que são sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Os sinais de pontuação, eles representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas muitas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações da fala. Então, para que servem os sinais de pontuação? No geral, os sinais de pontuação servem para representar pausas na fala, no caso do ponto, vírgula e o ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além da pausa na fala e a entonação na voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Os principais sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticências e travessão. Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Então, dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles. Primeiro, ponto final. O ponto final é colocado no final de cada frase, indicando o finalzinho dela, isto é, o final da frase, e é usado em frases afirmativas e negativas. Então, nós temos como exemplo essas duas frases aqui, olha. Bruna gosta de comer verduras. Ele não gosta de calor. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Então, como exemplo, nós temos: que cachorro bonito! Que susto! Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta, isto é, quando eu vou fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Então, como exemplo, qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Dois pontos. Os dois pontos é um sinal que pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Então, na primeira, pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Então, veja, fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Os dois pontos também pode apresentar a fala de uma personagem. Por exemplo, Luísa perguntou: onde está meu caderno de desenho? A vírgula. A vírgula é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Novo exemplo. No recreio, Carlos brincou de peteca. Reticências. As reticências são usadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Exemplo: tudo indica que sim, basta você buscar. Travessão.
O travessão é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Vamos agora para as atividades, então. Pessoal, vamos lá? Atividades. Exercício 1. No exercício 1, vocês vão relacionar os sinais aos seus significados. Relacionar como, professora? Então, aqui, olha, na frente, aqui dentro do parêntese, você vai colocar o sinal que indica uma pergunta, tá? Então, basta colocar os sinais aqui na frente de cada frase, dentro do parêntese. Na primeira, qual é o sinal que indica uma pergunta? No próximo, qual o sinal que indica um espanto, uma surpresa? Qual é o sinal que indica uma pausa ou separação de elementos? Qual é o sinal que indica as falas de um texto? E o próximo, qual é o sinal que indica o final de uma frase? Exercício 2. No exercício 2, vocês vão colocar o sinal de pontuação, mas é um desses três sinais aqui, olha. É o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Então, no finalzinho de cada frase, vocês vão colocar um desses três sinais de pontuação. Então, ó, vocês vão ler a frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais, tá bom? Na A, B e C. Na questão 3. Observe as cenas e forme frases usando cada sinal de pontuação. Então, aqui, olha, são várias cenas, então vocês vão formar frases para cada sinal de pontuação, certo? Aqui eu tenho espaço, 3 linhas. Eu posso formar 3 frases aqui, tá bom? Então, vocês vão criar aí, olha, 3 frases para o ponto de exclamação. Depois, mais 3 frases para usar o ponto final. E depois, mais 3 frases para usar o ponto de interrogação. Depois, próximo exercício. No exercício 4, vocês vão observar bem o que se pede. Então, aqui, olha, vocês vão, é um diálogo, tá certo? E nesse diálogo, então, vocês vão colocar o sinal que tem que, o sinal correto, tá bom? Então, o jovem repórter pergunta: Então, como foi o jogo? O jogador responde, ainda cansado: Que partida dura. O repórter continua: Você achou o resultado justo? Não, o juiz não apitou bem o jogo. No final da entrevista, o repórter se despede. Até a próxima e muito obrigado. Então, vocês vão completar esse diálogo aí com os sinais de pontuação. Um desses sinais de pontuação daqui de cima, certo? Exercício 5. No exercício 5, vocês vão retirar a fala dos balões e não se esquecer de usar o travessão e os 2 pontos. Então, vocês vão reescrever essas falas aí, que estão no balão, e usar o travessão e os 2 pontos. Correto? Bom, pessoal, chegamos mais ao final de uma aula. Então, vocês vão assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana
e bons estudos!